E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Vamos entender como é essa equação e como se utiliza no gás. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Galera, vamos entender o que é essa equação e vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. O físico parisiense Bernoulli Pierre-Émile Clapeyron estabeleceu uma equação que relaciona essas três variáveis do estado gasoso, lógico, não é isso, para uma quantidade de matéria, que nós chamamos de N, descrevendo totalmente o comportamento de um gás ideal. Essa equação de Clapeyron, também chamada de equação do estado dos gases, nós teremos PV igual a nRT. Pessoal, para você não esquecer, nós temos por você, nunca rezei tanto. Vamos entender o que é cada uma delas. Gente, o PV igual a nRT, nós vamos ter que o P é a pressão, essa pressão pode estar em ATM ou então em mmHg. V, ele é o volume, que ele deve estar em litros. N, ele é o número de mols. R é a constante dos gases ideais, que nós temos dois valores a depender da pressão. Nós vamos ter o valor de 0,082 atm litros Kelvin mol. Ou então, o valor do R pode ser 62,3 mmHg litro Kelvin mol. Observe, quando a pressão estiver em atm, nós vamos utilizar 0,082. E se a pressão estiver em milímetro de mercúrio, ou seja, mmHg, nós vamos utilizar 62,3. E nós temos ainda T, que é a temperatura absoluta, que ela é dada em Kelvin. Lembrando, se estiver em Celsius, soma com 273. Sabendo que o número de mols, ele é a massa sobre a massa molecular, nessa mesma equação, a gente pode retirar o número de mol, trabalhar com a massa sobre a massa molecular. Então, nós vamos ter a segunda equação de Clapeyron, que vai ser PV, massa constante dos gases, temperatura, dividido pela massa molecular. Para a gente poder entender isso aqui, precisamos fazer alguns exercícios para a sua compreensão. Galera, preste bem atenção, olha o que nós temos aqui. Determine o volume molar de um gás ideal, cujas condições sejam normais, ou seja, temperatura a 273 Kelvin e a pressão a 1 atm. Nós temos os dados aqui que o R ele é igual a 0,082 atm litros por Kelvin mol. Olha só, nessa questão ele te pediu o quê? Ele pediu volume. Mas se é o volume molar, é o volume para 1 mol. Então, o número de mol vai ser igual a 1. Observe que a temperatura ela é 273 Kelvin e a pressão de 1 atm, a constante ele é de 0,082 atm litros Kelvin mol. Então, vamos calcular aqui utilizando PV igual a nRT. Nós temos aqui o seguinte, pressão é igual a 1, volume eu quero achar, número de mols é 1, constante 0,082 e a temperatura é 273. Quando eu multiplico isso aqui, observe que vai dar 22,38, né? Isso aproximadamente, litros. Ou seja, aproximadamente 22,4 litros. Então, lembre que nós aprendemos quando o gás está na CNTP, o seu volume é de 22,4 litros, é dessa questão aqui que nós temos o volume molar de um gás. Galera, vamos agora ver o segundo exemplo. Preste bem atenção. 4 gramas de um gás ideal encontra-se a pressão de 2 atm e a temperatura de 27 graus Celsius. Determine a massa molecular desse gás com um volume de 24 litros. Dados a constante dos gases ideais 0,082 atm litros por mol Kelvin. Galera, nós temos aqui o seguinte. Observe que ele te deu a massa, que são de 4 gramas.
Ele deu também a pressão, que é de 2 atm. Observe que a temperatura está em Celsius. Devo somar com 273 para transformá-lo em Kelvin. Seu volume é de 24 litros. E ele deu também a constante dos gases ideais, que é de 0,082. Utilizando agora a segunda equação de Clapeyron, nós vamos ter que PV, pressão vezes volume, é igual massa constante vezes a temperatura, dividido pela massa molecular. Como a massa molecular está aqui dividindo, ele passa para o primeiro membro multiplicando. Nós vamos ter pressão, volume, massa molecular é igual a massa constante dos gases ideais e também a questão da temperatura. Substituindo aqui os valores, nós vamos ter a pressão é 2, o volume é de 24 litros, massa molecular, a massa nós temos que é 4 gramas, a constante é 0,082 vezes 300. Resolvendo aqui, nós vamos ter 2 vezes 24 vai dar 48, 4 vezes a constante 0,082 vezes 300 dá 98,4. 98,4 dividido por 48 vai dar aproximadamente 2,05 U. Então, achamos aí a massa molecular desse gás. Vamos ver aqui, galera, o terceiro exemplo que nós temos o seguinte. Um certo gás cuja massa vale 140 gramas ocupa um volume de 41 litros sobre a pressão de 2,9 atmosfera e a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10 a 23 e a constante universal dos gases perfeito R é igual a 0,082 atm litros Kelvin e mol. Nessas condições, o número de moléculas continuada no gás é aproximadamente de... Galera, preste bem atenção que ele deu aqui a massa, que é 140 gramas, deu o volume, que é de 41 litros, a pressão de 2,9 atm, a temperatura de 17 graus Celsius, mais 273 vai dar 290 Kelvin, e o R é 0,082 atm litro por mol e Kelvin. Vamos primeiro achar a massa molecular desse gás. Então, nós temos que utilizar a segunda equação de Clapeyron. PV é igual a massa sobre massa molecular vezes R vezes T. Nesse caso, nós vamos ter pressão, volume, massa molecular é igual ao nRT. Galera, preste bem atenção que nós temos aqui a substituição dos valores. Olha, a pressão ele te deu que é de 2,9 atm, o volume é de 41 litros, tenho aqui a massa molecular, vai ser igual a 140, que é a massa, a constante dos gases, que é de 0,082, e a temperatura que está em Kelvin, que é de 290. Multiplicando, vai dar de 118,9 vezes a massa molecular, multiplicando aqui tudo vai dar 3.329,2. Quando você divide 3.329,2 por 118,9, vai dar 28 U. Quer dizer que esse gás ele tem a massa molecular de 28 U. Pessoal, preste bem atenção, nós temos aqui a massa, que é de 140 gramas, o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, e a massa molecular do gás, que é de 28 U. Vamos achar o número de moléculas. Para isso, primeiro, vamos achar o número de mols. Gente, o número de mols, ele é a massa sobre a massa molecular. A massa eu tenho que é de 140 gramas e a massa molecular que é 28. 140 dividido por 28 vai dar exatamente 5 mols do gás. Como a constante de Avogadro, nós sabemos que 1 mol ele tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho 5 mols, vou ter X. Então, X vai ser igual a 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23. 5 vezes 6 dá 30,10 vezes 10 a 23. Ou seja, X vai ser igual a 3,01 vezes 10 elevado a 24 moléculas. É isso aí.